Tenho ao meu lado o Dr. Roberto Rodrigues Júnior, que ele é o presidente da SPPT, o presidente do atual Congresso. Parabéns, Roberto, pelo Congresso. Muito obrigado. Está brilhante a organização, impecável, número de participantes, só tenho ouvido elogios aqui por onde eu passo. Muito obrigado. Eu gostaria que você fizesse um balanço para o pessoal que está assistindo sobre o Congresso Paulista. O que você pode destacar aí para a gente? Bom, primeiro eu quero agradecer a você, Mauro, e a Pneumoimagem, a oportunidade e também a divulgação do nosso evento, né? Então, vocês sempre grandes parceiros da Sociedade Paulista de Pneumologia. Esse é o 18º Congresso, nós temos 1.120 participantes, 330 no curso pré-congresso, e o que eu achei muito legal aqui foi que foi um congresso de muitos aspectos práticos, muita ciência, mas muita prática. Nós tivemos vários cursos de grande interação hands-on, onde aqui ao lado no INCOR nós tivemos um módulo de broncoscopia com os próprios alunos fazendo biópsias, criobiópsias, né, fazendo biópsia transbrônquica, fazendo criobiópsia, punção de gânglio em porcos vivos, os porcos obviamente com anestesiados, com veterinários do lado. Eu até agradeço o INCOR e o Departamento de Broncoscopia pelo suporte. Também tivemos um curso de função pulmonar com aspectos muito práticos, um outro curso de sono com módulos de interpretação. Então essa é uma parte que foi muito importante. Já no corpo do Congresso, vários convidados nacionais de renome, né? Você inclusive um deles. Também tivemos 5 convidados internacionais, o Dr. Bruce Rubin, que é uma pessoa que além de ser médico, ele é engenheiro e biofísico, falando sobre novos métodos de você fazer terapia inalatória, né? Foi um aspecto muito importante. Nós pusemos até um videozinho da palestra do Dr. Bruce, quem puder assistir ali no Instagram. Tem, inclusive, ele é um showman, porque ele fez mágica durante a palestra, a gente conseguiu captar 1 minuto de mágica dele lá do Congresso. Tem que ver se a gente descobre qual foi a mágica, né? This would end up causing systemic effects. Or, if it was an inhaled corticosteroid and got caught in your throat, it would cause thrush. Ultrafine particles that are too small don't have a chance to settle. And so when you inhale ultrafine particles and don't have a long breath hold, those particles are then exhaled almost immediately. And this is your sweet spot, the particles that are just the right size. So although we can look at this and see 3 different particles, 3 different sizes, and the median is this, we actually only get 1/3 into the lungs. Now imagine a different aerosol device that you could use that would take these particles and filter them or make them separate so that now, instead of 1, you have not 1, not 2, but 100% deposition. That is Obrigado. Também veio o Dr. Kenji Suzuki, uma das maiores autoridades mundiais em câncer de pulmão. Tivemos também o Dr. Juan Wisniewski, que é um argentino que trabalha nos Estados Unidos, no Monte Sinai. Ele trabalha muito com screening de câncer de pulmão e ele acompanha todas as pessoas, todos os policiais, os bombeiros e a população que esteve nos arredores do World Trade Center quando, por ocasião do ataque das Torres Gêmeas, observando que essas pessoas estão apresentando uma série de doenças com uma incidência maior do que a população em geral, né? Um aspecto muito importante. Disso também tivemos um outro convidado internacional, o Dr. Organ Westbrook, ele falou sobre novos aspectos do Gold, e a Simone Hashimoto, que é uma médica brasileira que está atuando na Holanda, falando sobre novos métodos diagnósticos através do que a gente chama de um nariz eletrônico. Vale a pena depois até... Aqui não dá para a gente detalhar isso aqui, mas muito interessante. Então você consegue, pelo que o paciente respira, ter uma ideia de quais são os fenótipos, os endótipos desses pacientes. Muito interessante. A de agora é o Spironode. O que é isso? Esse aparelhinho aqui, tá? Ele está acoplado a um espirômetro. Qual que é a vantagem dele? Ele é mais curto e ele é online. Então, em tempo real, você consegue ter um registro do parâmetro de ar exalado do paciente, e isso já vai imediatamente para um banco de dados, e o nosso objetivo no futuro é que, onde quer que esteja no mundo esse aparelhinho, o paciente consegue
usar a informação. O print vai para o banco de dados, né, para o cloud, e aí vai cruzar com todas as outras informações e o médico consegue ter uma resposta no sentido: o seu paciente tem 70% de probabilidade de que ele seja um asmático. Ajuda? Eu acredito, eu espero. Existe uma separação em verde, os pacientes com diagnóstico clínico de asma, em azul, os pacientes com diagnóstico clínicos de DPOC, em, sei lá, cor de rosa, roxo, o que é isso? Os pacientes com diagnóstico clínico de câncer de pulmão. O que é mais interessante em relação a isso, vocês podem ver que tem uma área que os dois se sobrepõem, quer dizer, o COPD e o câncer de pulmão se sobrepõem. Tempos depois, a gente foi ver quem eram esses pacientes. Esses pacientes na área, ou seja, os que estão em verde, são os pacientes que na época que a gente mediu tinham o diagnóstico clínico de COPD. Um ano depois, esses pacientes receberam ou tinham o diagnóstico clínico de câncer de pulmão. Opa! Primeira indicação de que o Spironose, os VOCs, podem ajudar a gente a fazer o diagnóstico precoce de doenças. E aqui, do ponto de vista de que tem de novo nesse congresso, nós temos novos biológicos para tratamento de asma, isso foi falado aqui, novas aplicações de medicamentos na área de doenças fibrosantes, aspectos práticos de como você tratar os pacientes com apneia do sono, enfim, muita coisa legal e muita interação. Acho que isso é algo que chamou a atenção desse congresso, né? Então, e que é uma satisfação para nós aqui da sociedade, o retorno dos congressistas, quer dizer, os nossos amigos, nossas amigas que estão aqui nos acompanhando, estão dando um retorno muito positivo. E isso é muito importante, ou seja, uma grande interação para nós crescermos e juntos sermos cada vez mais fortes. Acho que isso é muito importante. Eu estou muito contente, a diretoria da Sociedade Paulista de Pneumologia e Fisiologia, eu tive o privilégio de ser o presidente, mas foi uma comissão fantástica e nós estamos aqui vibrando muito com a presença de todos vocês. Eu agradeço a presença de vocês. Vamos continuar crescendo cada vez mais. Mauro, muito obrigado. Tenho a honra de ter ao vivo o Dr. Juan Wisniewski. Perfeito? Acertei? Acertei bem. Dr. Juan, ele é médico do Hospital Mount Sinai, em Nova York. Ele apresentou aqui agora no Congresso Paulista de Pneumologia dados interessantes sobre as consequências da poluição causada pelo desabamento do World Trade Center no ano de Nova York, ao longo do tempo, na população que sofreu o impacto desse pó, trabalhadores e população em geral. Ele vai ter a gentileza de conversar com a gente em português, ele compreende português, fala português e agradeço a gentileza dele para todos vocês, para que a gente consiga compreender bem. Dr. Juan, como surgiu o interesse em realizar esse estudo com essa população que sofreu o impacto do WTC? A Escola de Monte Sinaí tem um grupo muito grande que trabalha em medicina ocupacional. Então, uns meses depois que eu caí da Torres, a gente começou a receber alguns dos trabalhadores com problemas mais agudos da exposição. Nessa época o senhor já trabalhava no hospital? Eu trabalhava no hospital, eu não trabalhava nesse grupo precisamente, mas como eu trabalhava na parte pulmonar, nós tínhamos colaborações. Certo. Então, os médicos ocupacionais começaram a encontrar que muitos dos pacientes estavam tendo reações agudas a propósito do trabalho na zona de Ground Zero, como eles falavam no lugar. Então, começou a ter um interesse em fazer um estudo mais sistemático de que eram as doenças que os trabalhadores tinham como consequência da exposição. Então, eles criaram um registro e trataram de pegar uma bolsa para
suportar todo o custo de seguir o seguimento dos pacientes, porque eles reconheceram que vai ter muito impacto na saúde. E aí, a partir daí, os dados foram coletados e o que o senhor poderia destacar de efeitos pulmonares nessas pessoas, nos trabalhadores ou quem esteve exposto eventualmente a essa poluição? Sim, os dados foram coletados de uma forma sistemática. Tuvo um crescimento no número de perguntas e o número de levantamentos que nós fizemos, mas tempranamente o principal problema foi a irritação das vias aéreas superiores e o síndrome que foi descrito como o World Trade Center cough. Tosse causada pelo World Trade Center. Exatamente, que é uma tosse crônica, que é com muita irritação das vias aéreas superiores. E depois disso, a gente começou a notar que muitos dos trabalhadores tinham asma. É um aumento da incidência de asma. Bem grande. Então, esse foi isso e também doenças de saúde mental. Saúde mental. Muito estresse pós-traumático e depressão. Certo. Então, nós precisamos notar que os trabalhadores que tinham esses problemas tinham muito mais sintomas de asma. Esses trabalhadores eram bombeiros, eram pessoas do resgate, voluntários? Tinham diferentes grupos de pessoas. Tinham bombeiros que foram uns 10 mil. E também tinham outros trabalhadores que foi a polícia e também outros trabalhadores que limparam o sítio e também começaram a reconstrução. Então, esse é um grupo de mais de 25 mil pessoas que trabalharam na zona. 25 mil pessoas. Mesmo. O que me chamou a atenção na sua apresentação foi aquela queda de função pulmonar no primeiro ano após a exposição. Como é que o senhor poderia explicar isso para a gente ou comentar para o público? Sim, essa foi uma coisa descrita por os bombeiros, não? Porque era um grupo muito especial, porque os médicos e os bombeiros, eles seguiam a função pulmonar deles antes de... Periódicos. Exatamente. Exames ocupacionais periódicos. Exato. Então, eles tinham a vantagem de ter alguma data comparativa antes da exposição. Então, eles demonstraram muito claramente que os bombeiros que estiveram expostos, principalmente esses que chegaram ao World Trade Center o primeiro dia... Mais precocemente. Exatamente. Eles tiveram uma caída da função pulmonar de 400 mililitros ou 10%. E a diferença dos bombeiros que estiveram expostos a um incêndio comum, essa caída não recuperou, ficou a função pulmonar diminuída. E esses bombeiros, eles evoluíram com asma ou DPOC ao longo do tempo ou não se sabe isso ainda? Eles não publicaram esses estudos, mas também tem entre os bombeiros umas taxas muito altas de asma e agora, com o passagem do tempo, alguns deles estão desenvolvendo COPD, e também EICOS, overlap. Overlap, asma e DPOC. Exatamente. Então, com o passar do tempo, está vendo que muitos bombeiros têm esses problemas também. E agora, já quase 20 anos depois, vocês ainda esperam que novos casos de outras situações possam aparecer, aumentar a incidência, por exemplo, câncer, asbestose, coisas desse tipo? Exatamente. Eu acho que tem uma preocupação muito grande na população de trabalhadores e de pessoas expostas com o tema de câncer. Essa é uma preocupação bem grande. E também um problema ou uma responsabilidade para o governo para cobrir os custos dos tratamentos. Então, tem muito grupo que está mirando a números de casos de câncer. Durante o tempo, tuvo algumas sinais de alguns cânceres podiam estar aumentados. Principalmente, ao princípio, a gente tinha uma preocupação por mieloma múltiplo, mas isso depois não encontrou uma sinal. Mas agora é o caso de câncer de próstata, câncer da tiroides e alguns outros casos alguns grupos reportaram alguns casos de câncer de cérebro. Poderia ser elevado.
mas todavia não está muito claro que é uma associação ou não. É difícil de provar. Difícil provar porque existem outros fatores de risco envolvidos na origem disso. Exatamente, mas a outra coisa é que é um grupo de trabalhadores que agora está entrando nos 50, 60 anos, então você vai ver câncer normalmente. Então tem que encontrar um grupo similar que não estivesse exposto para comparar. Perfeito. E isso é difícil. Muito obrigado, doutor, pela sua gentileza de parar, conversar com o pessoal. A nossa audiência ali na internet é grande. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Tem ao meu lado o Dr. José Chatkin, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. E o Dr. Chatkin apresentou uma palestra interessante aqui, mostrando para as pessoas que netos de avós fumantes podem ter asma, mesmo se a mãe não fumar. É isso mesmo, Dr. Chatkin? É isso mesmo. Na realidade, o que conseguiu ser demonstrado? A mulher fumando, principalmente até os 3 meses de gestação, os oócitos já estão prontos. E a mãe fumando, então vai ocorrer uma alteração do tipo epigenética, que não é uma mutação, mas é uma alteração na expressão gênica, e os netos terão mais possibilidade de ter asma já no início da vida. Possivelmente um grande número de casos que nós não temos uma explicação adequada por que aquela pessoa tem asma, esses estudos apontam que pode ser uma alteração epigenética no epigenoma, então complementando dessas crianças. O que acontece? O cigarro, assim como o álcool, assim como junk food, promovem não uma mutação, mas uma alteração na expressão do gene, ou seja, a proteína que aquele gene vai promover, vai levar, deixa de funcionar. Um tipo de mecanismo liga e desliga. Isso é um desafio que está surgindo e é possível que em algum tempo nós tenhamos um novo fenótipo. Que nós andamos atrás de fenótipos em asma e DPOC, é possível que tenha um novo fenótipo que esteja ligado então à gestação das avós. É interessante que nos pais também tem um papel importante. O mesmo tipo de mecanismo epigenético acontece na formação do espermatozoide. Só que o tempo de vida do espermatozoide é bem menor do que o tempo de vida do óvulo. Então, uma criança, o risco de uma criança ter asma é também relacionado ao tabagismo dos pais. Se um homem é fumante e ele quer engravidar e não quer que seu filho tenha asma ou tenha um risco aumentado de asma, ele tem que parar de fumar por no mínimo 5 anos. Se esse período for menor que 5 anos, a chance de ele ter um filho com asma pode ser até 13 vezes maior. E essa asma que foi identificada tem alguma característica com essa que nós conhecemos? É eosinofílica, não eosinofílica, ou seria um tipo diferente? Aparentemente ela não é asma alérgica. E isso também é um outro aspecto interessante. Esse tipo de asma, se está ligado ao pai, é apenas asma não eosinofílica, não alérgica. Se é ligada à avó, que eu comentei anteriormente, já é eosinofílica, e essas crianças têm não só asma, mas como têm rinite alérgica. Tem alguma coisa a mais que ainda não está totalmente esclarecida. Por exemplo, se o pai fuma nesse período curto que eu comentei, e se também a avó foi fumante, então, e a mãe é fumante, então soma
tudo isso. Ainda não se conseguiu também excluir o efeito aditivo nesse mecanismo da poluição ambiental. Então, por isso eu comentei no início, nós estamos numa fase desafiante, instigadora, de um novo processo de esclarecimento da asma. Então, pessoal, fica o alerta que os efeitos do tabagismo vão na gestação muito além da gestação, por 2 ou 3 gerações posteriores, e que o pai também fumante, mesmo que ele seja um ex-fumante, a criança corre o risco de ser uma asmática em gerações seguintes. Só para sublinhar, Mauro, para ficar bem claro, o risco de ser asmático ocorre antes da fecundação, porque o ócito já tem essa alteração, e se for o pai também fumante, é quase um pré-determinismo de que aquela criança possa ter asma, antes de ser fecundada. Isso aí, pessoal, olha que interessante, atualização importante, um alerta também para nós passarmos para os pacientes. Obrigado, Dr. Chatkin, por ter parado, conversado aqui com a gente. Sabe muito bem que a resposta imunológica à vacina, ela é diferente quando se compara indivíduos mais jovens e indivíduos mais idosos. Consequentemente, esses indivíduos têm uma proteção menor do que aqueles que naturalmente são mais jovens, né? E isso fez com que se tentasse melhorar essa situação de menos resposta com aqueles indivíduos mais idosos, naturalmente, por conta da imunossenescência. E, consequentemente, foi desenvolvida uma vacina. Essa vacina, ela é high dose. Essa vacina tem 4 vezes mais antígenos do que a vacina convencional. E quando se comparou, eu vou mostrar para os senhores, né, num grupo de 100 pacientes com mais de 65 anos que tinha risco de ter influenza, quando eles são vacinados com a vacina normal, somente a metade desses indivíduos são efetivamente protegidos. Entretanto, quando os pacientes foram vacinados com a vacina high dose, isso aumentou em 24%. Ou seja, nós temos aí uma vacina que no próximo ano já deve estar disponível no Brasil, pelo menos nas clínicas privadas. Essa vacina foi aprovada nos Estados Unidos já há 10 anos. Os pacientes vão receber 60 microgramas de hyaluronidase, uma vacina trivalente, uma dose única em seringas adequadamente ajustadas. Nós temos um grande dilema em pneumonia da comunidade, né? Nós temos duas questões. Primeiro, nós temos o primeiro grande desafio, que é escolher corretamente o antibiótico para o patógeno envolvido. E isso é o ponto principal que tem que ser feito. Agora, do outro lado, nós temos o nosso grande problema, é que nós não sabemos nunca qual é o patógeno no momento do diagnóstico. Por isso que essas escalas, esses algoritmos de classificação da pneumonia foram desenvolvidos, que eles nos orientam com relação à gravidade, qual é o possível patógeno que está envolvido. Até 30% dos indivíduos saudáveis têm vírus colonizando a sua orofaringe e esses vírus não são patogênicos. Então, será que esses vírus todos que estão sendo recuperados, nos casos de pneumonia, eles são realmente patógenos ou eles são copatógenos? Como o próprio Dr. Chris acabou de mostrar, são um cavalo de Troia, né? Que eles abrem a defesa imunológica para as bactérias posteriormente entrarem e fazerem a festa. Portanto, a gente sempre tem que lembrar nesses achados virais que o vírus pode estar presente nas vias aéreas, mesmo sem causar doença. Mas esse excesso de vírus tem trazido alguns questionamentos. Inclusive, foi motivo de editorial do Chester há algum tempo, questionando, será que com esses novos métodos diagnósticos nós estamos reescrevendo a etiologia da pneumonia? Eu acredito que não, né? Porque se a gente estivesse tratando errado pacientes com pneumonia, provavelmente nossa mortalidade seria muito maior e a imunidade estaria próxima da extinção. O fato é que a gente tem testes moleculares, os testes moleculares podem nos ajudar, e onde é que entram os testes moleculares, segundo as recomendações do nosso consenso. Nós temos papel no teste rápido para influenza,
no teste rápido para o Mycobacterium tuberculose, no teste rápido para os vírus respiratórios inversos, o painel viral respiratório que pode causar infecção respiratória baixa, e teste rápido para os patógenos atípicos, Mycoplasma, Clamídia, Legionella e a Bordetella. Quando indicar então a investigação etiológica? Já que é tão difícil encontrar o patógeno, nós temos que gastar dinheiro com essa investigação, sendo que grande parte desses pacientes vai ser tratada ambulatorialmente ou é uma pneumonia de baixa gravidade, onde o fato de investigar etiologicamente não vai impactar no resultado. Então, a recomendação de investigação são para os pacientes que possuem pneumonia grave ou que não respondem a terapêutica inicial e para aqueles internados na UTI. Aí os exames recomendados são o exame direto de cultura do escarro, hemocultura, antígeno urinário para pneumococo legionella e sorologia para germes atípicos. Tenho aqui ao meu lado agora o Dr. Bruno Baldi. Dr. Bruno Baldi, ele é médico do INCOR, da USP, e ele proferiu conferência agora há pouco sobre doenças associadas em fibrose pulmonar idiopática. Então, Bruno, o que você poderia destacar para os pneumologistas, de maneira geral, o que eles precisam se preocupar com as doenças que se associam à FPI? Boa tarde, Mauro. Boa tarde quem está assistindo agora. Na verdade, como a fibrose pulmonar idiopática é uma doença que atinge um subgrupo específico de pacientes com mais de 60 anos, muitas vezes com antecedente de tabagismo, a gente tem que preocupar em investigar, em abordar outras doenças que frequentemente vão estar associadas e vão ser mais prevalentes nessa população em comparação a outros indivíduos que não têm a doença. E aí entrariam principalmente a questão de investigação de neoplasia de pulmão, a questão de apneia do sono, que é mais frequente também, a ocorrência de fibrose com enfisema, a ocorrência de hipertensão pulmonar e doenças cardiovasculares de uma maneira geral, coronariopatias, doenças ateroscleróticas, que são mais frequentes nessa população em relação a indivíduos controles, né, digamos assim. E essas pessoas que possuem essas doenças associadas com a FPI, isso é mais comum do que a FPI isolada ou é menos comum? É uma comparação mais complicada, mas, por exemplo... Com que frequência acontece o enfisema na FPI ou a doença cardiovascular na FPI? A doença, por exemplo, a neoplasia, tem estudos, e é o que a gente vê na nossa população, em torno de 10 a 15% vão desenvolver neoplasia. A apneia do sono, por exemplo, ela chega a 80%, então é muito comum. Doenças cardiovasculares, em geral, varia aí de 50% a 60%. E a hipertensão pulmonar, na média, em torno de 1/3 aí vai desenvolver algum grau de hipertensão pulmonar. E essas pessoas têm um prognóstico pior em relação à fibrose pulmonar? Em geral, sim. O que a gente sabe é que hoje o indivíduo com FPI, 30 a 40% deles vão morrer dessas comorbidades e em torno de 60 a 70% vão morrer da evolução da doença em si. Então, é certo que o prognóstico deles piora em função das doenças associadas, sem dúvida. Então a gente tem aqui um granuloma, essa parede do granuloma, a sua integridade depende do TNF e com o uso dos anti-TNFs esse granuloma pode abrir e aí a gente tem então uma reativação da doença num paciente que é imunodeprimido. Em relação aos anti-TNFs, aqui a gente tem uma relação de vários trabalhos feitos em vários países, onde a gente mostra aqui o coeficiente de incidência de tuberculose na população geral e aqui o coeficiente de incidência dos pacientes que usam esses biológicos. Então, por exemplo, aqui na Espanha, a gente pode ver que é bastante maior, né, infliximab 383, por exemplo, contra 25 da população em geral. A adalimumab, em alguns locais o etanercept é um pouquinho menos, mas é maior do que da população em geral. Esse é um trabalho bastante interessante, feito aqui no nosso meio, feito em Ribeirão Preto, foi o pessoal lá da faculdade lá de Ribeirão, e que mostra que realmente é um número pequeno de pacientes, mas pacientes com artrite reumatoide,
e que mostram um coeficiente de incidência do anti-TNF de 286, quando na ocasião aqui em São Paulo o nosso coeficiente de incidência era próximo de 40. Eu estou aqui com o Dr. Jorge Rivabem. Dr. Jorge Rivabem é médico cirurgião torácico da Santa Casa de São Paulo, também do grupo da Prevent Senior. Perfeito? Correto? Muito bom. E o Dr. Jorge ele recebeu um prêmio de melhor trabalho aqui no Congresso, exatamente com um estudo sobre rastreamento do câncer de pulmão por tomografia de tórax de baixa dosagem. Parabéns, Jorge. Muito obrigado. Parabéns pelo prêmio. E, Jorge, primeiro explique para o pessoal, porque muita gente que acompanha não sabe o que é tomografia de baixa dosagem. O que é tomografia de baixa dosagem? Pois bem, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Dr. Mauro. Lá nos meus primórdios de formação da cirurgia do tórax, aprendi muito pneumologia com ele lá na Santa Casa de São Paulo. Obrigado, Dr. Mauro. Obrigado você, Jorge. Parabéns você. Muito bem. Pois bem, a tomografia de tórax de baixa dosagem, atualmente ela é utilizada para o rastreamento de nódulos pulmonares, especialmente para câncer de pulmão. É um método que tem sido desenvolvido nos últimos 10 anos e que realmente nos últimos 3 anos a gente tem utilizado lá na Prevent Senior para fazer o rastreamento de todos os beneficiários de grupo de risco, né? E são pacientes geralmente tabagistas acima de 55 anos. E hoje em dia a gente sabe que é polêmica essa história do rastreamento de câncer por tomografia. Quais são as indicações e quais os resultados que vocês alcançaram aqui? Pois bem, o rastreamento ele vem há muito tempo, desde a década de 60, 70, com o radiograma simples de tórax. Alguns grupos fizeram em grandes populações, mas o método não conseguiu ser consagrado. Era difícil, era custoso, os pacientes não retornavam para fazer o raio-x de controle e muitos tumores passavam despercebidos, porque a qualidade da imagem não era tão boa. Nos últimos 10 anos, houve uma pergunta, uma dúvida na literatura se a tomografia poderia substituir o raio-x na detecção precoce do câncer de pulmão. Lembrar que o câncer de pulmão, quando diagnosticado numa situação inicial, no estágio 1, 2 no máximo, ele tem ao redor de 85, 90% de cura. Então a tomografia de tórax num grupo controle lá nos Estados Unidos, ao redor de 1.000 pacientes, comprovou-se ser um método eficaz. Mas ainda não se consagrou na literatura até então se realmente era custo efetivo rastrear um grande número de população. Lembrar que a nossa população de fumantes no Brasil é 14% da nossa população adulta. Isso são milhões de pessoas. Imagine fazer um método desse no milhões de pessoas. É custo efetivo? Pois bem. Fazer um exame desse, você diz um exame desse anual, né? Uma tomografia por ano. Isso, né? Uma vez o paciente preenchendo os critérios, tem que ser grupo de risco, ao redor de, na verdade não ao redor, entre 55 e 79 anos. Isso já foi bem estabelecido pela literatura, porque é o pico, né, do câncer de pulmão nesse grupo, acima de 30 anos maço de carga tabágica e pelo menos ex-fumante há 15 anos. Lembrar que há mais do que 15 anos já volta ao risco da população em geral, ele já não estaria mais exposto ao risco do câncer de pulmão. E vocês, no estudo, qual foi o resultado? O que vocês encontraram com esse rastreamento? Por quanto tempo vocês fizeram? Pois bem, a literatura comparou o raio-x e a tomografia de tórax e viu um risco relativo que diminui em 20% a mortalidade do câncer de pulmão. E vale lembrar que a literatura sempre fala em morte, em mortalidade, em risco de morrer de câncer de pulmão. O fato é que a gente está com esse método aplicando lá na Prevent Senior já faz 3 anos. Estamos atualmente com 4.000 beneficiários já rastreados e já estamos colhendo os frutos da detecção precoce do câncer de pulmão. 75% dos nossos doentes com câncer de pulmão do grupo de rastreamento são curáveis. São estágio 1, que foi para a cirurgia, e o tratamento definitivo com cura desses pacientes. Então, como conclusão, foi benéfico fazer o rastreamento anual para a população de risco? A gente passou a acreditar no método. O método, para nós, a literatura consagrou com esse grande estudo de 50.000 pacientes. A gente acreditou e a gente experimentou ele por 2 anos e depois desses 4.000 pacientes a gente tem cada vez mais acreditando que o método realmente vai mudar a história do câncer de pulmão.
tenho aqui ao meu lado o Dr. José Roberto Megda Filho, que é de Taubaté, professor da Faculdade de Medicina de Taubaté, e também coordenador do curso aqui da SPPT, do curso pré-congresso de doenças do sono. E o Dr. Megda traz um assunto importante que é sobre o diagnóstico da apneia do sono. É uma doença bastante frequente, poucas pessoas têm acesso aos métodos diagnósticos da apneia do sono. E o Dr. Megda vai falar o que tem de novidade hoje, o que a telemedicina pode ajudar tanto no diagnóstico quanto no tratamento da apneia. Esse foi o foco do curso ontem, né, Megda? Isso, obrigado pelo convite, Mauro. O foco foi relacionado a isso, né? A tecnologia, como que ela poderia ajudar no diagnóstico e na adesão do paciente que tem apneia do sono. A gente sabe, de acordo com um estudo que foi feito aqui em São Paulo, do Instituto do Sono, que até 32% da população adulta pode ter apneia do sono. Isso, se a gente extrapolar para a população do Brasil, 67 milhões da população pode ter apneia do sono. Só que a gente tem um grande problema que leitos de polissonografia no Brasil só são 1.000. Então, se não morrer ninguém, não nascer ninguém, a gente demoraria 170 anos para fazer o diagnóstico desse pessoal. Então, como que a gente pode fazer o diagnóstico? Fazendo polissonografia domiciliar. O paciente dormiria na sua casa e eu tenho, inclusive, laudos que eu mando para a nuvem, ou seja, ele faz o exame num dia, no outro dia eu já tenho o diagnóstico. E também, puxando mais para a relação da telemedicina, eu fazendo o diagnóstico no outro dia, eu poderia prescrever um CPAP, que vai me mandar a informação para a nuvem também, e eu posso acompanhar a titulação de casa. Então, o tempo médio de uma polissonografia convencional, que faz na clínica, até o paciente voltar comigo com laudo, eu prescrever o CPAP, titular o exame, demoraria uns 6 meses. Isso falando privado, porque no SUS a gente não consegue esse exame. Fazendo essa parte mais de tecnologia, exame em casa, telemonitoramento, eu posso encurtar esse tempo de 6 meses para 1 mês e reduzindo o custo. E o custo disso, como é que fica? Porque quanto custa normalmente uma polissonografia convencional na clínica, quanto ficaria uma domiciliar? Geralmente o custo de uma polissonografia particular na clínica é R$ 1.500, R$ 1.200. Quando a gente faz uma polissonografia domiciliar, esse custo cai para 500. O custo direto do exame, sem falar que para fazer na clínica eu tenho que ter uma clínica, eu tenho que ter uma técnica que vai monitorizar esse sono, eu tenho que ter um aparato de primeiros socorros. Então o custo final vai ser muito maior quando a gente faz uma polissonografia domiciliar na clínica em relação à polissonografia domiciliar. E os parâmetros que são avaliados na domiciliar são equivalentes ao da clínica ou fica um pouco a desejar? Então, a polissonografia domiciliar eu tenho que fazer para paciente que tem uma probabilidade de apneia pré-teste alta. É um paciente que geralmente é obeso, um paciente que tem hipertensão, um paciente que ronca. Então não adianta eu fazer a polissonografia domiciliar ou poligrafia domiciliar em paciente que tem uma probabilidade baixa, né? Um paciente magro, jovem, que não tem nenhuma comorbidade, eu não posso indicar a poligrafia ou polissonografia domiciliar. Quando eu tenho uma probabilidade pré-teste alta, vou dar um exemplo, um paciente que vai fazer uma bariátrica, obeso mórbido, ela é comparada com as mesmas sensibilidades, mesma especificidade para fazer o diagnóstico da apneia do sono relacionado à polissonografia na clínica. Então o exame é igual quando a probabilidade pré-teste é muito alta. E o curso, Megda, muita gente inscrita, como é que foi o curso e alguma novidade a mais do curso que você queira transmitir para o pessoal? O curso foi um sucesso, feedback muito bom, a gente fez uma parte prática. Nós tivemos na média de 50, 52 inscritos, a gente dividiu por 4 mesas e uma coisa que está muito na moda, muito na tendência da apneia do sono é fenótipo de sono. Cada paciente que tem uma apneia do sono é diferente do outro. Tem paciente que tem mais sintomas, tem paciente que é mais sonolento, tem paciente que tem mais resistência da via aérea. Então a gente vai ter que tentar fazer ou biomarcador ou fazer algum estudo, algum dado para tentar tratar diferente. Porque às vezes tem paciente que fala que não usa CPAP de jeito nenhum, que tem uma adesão ruim, aquele outro paciente que fala que após o uso do CPAP melhorou totalmente a vida. Então fenótipo no sono eu acho que é o que vai levar a gente a novos estudos, novos trabalhos nos próximos 5 anos. Se você não prender a atenção da pessoa nos primeiros 7 segundos, ela muda de post. Você precisa despertar a atenção nos primeiros segundos, porque se não for nos primeiros segundos, já foi pro saco. Então, se a sua imagem não é boa, se o seu vídeo tem um som ruim, você não vai despertar essa atenção. Se você não interage com os seus seguidores na mídia social, se você não responde às dúvidas que eles têm, você não comenta justamente os comentários que ele coloca, eles não vão mais interagir com você e, pelo contrário, você vai dar um tiro no pé, porque a sua reputação vai para baixo.
Se você está presente na mídia social, supõe-se que você faz interação social. Você quer relacionamento com as pessoas. E, portanto, se você não tem interesse de fazer relacionamento com as pessoas, é melhor não estar na rede social. Porque o risco de você dar um tiro no pé e a sua reputação ser negativa é muito grande. Você precisa estar disposto a isso e trabalhar da maneira mais correta possível. E ser bastante competente naquilo que você faz. As pessoas vão se aproximar de você, você ganha inclusive seguidores fiéis que vão te defender quando os naturalmente invejosos aparecerem, porque vão aparecer, sempre tem os haters, os invejosos que vão tentar destruir o seu trabalho, e se você estiver sozinho, realmente você não consegue lidar com essa situação. Então você constrói uma rede de relacionamento onde as pessoas acabam inclusive defendendo ações. E um conselho que eu dou, que eu acho importante, nunca aceite paciente como amigo. Amigo é amigo. O cliente, o paciente é relação profissional. A partir do momento que você começa a misturar essas coisas, perde-se um pouco. As pessoas muitas vezes medem umas às outras pelo número de curtidas ou número de seguidores. Isso é tão pouco importante que até o Instagram acabou de tirar isso. Ninguém mais sabe quantas curtidas tem os posts, porque o Instagram diz que você tem que ser, o seu conteúdo tem que ser dado a importância de acordo com o valor que ele possui de informação, e não pelo número de curtidas ou seguidores. Até porque hoje tem robô que faz isso e amplifica essas curtidas. Não importa você ter muitos, importa que você tenha seguidores qualificados e que isso aumenta a sua probabilidade de gerar consulta. Isso que é importante. Você ter um público bem definido para que a sua mensagem atinja especificamente aquele público potencial que pode se traduzir futuramente em clientes. Obviamente, as coisas não acontecem do dia para a noite. Esse é um trabalho de dia a dia, é um trabalho constante, você precisa ter consistência, disciplina, persistência. Postar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, não vai funcionar. A relação tem que se dar diariamente, você tem que avaliar esses resultados ou diariamente ou semanalmente, alinhar o seu modo de ser, alinhar o teu resultado, porque ninguém vai criar um post ou fazer um vídeo, isso vai viralizar na internet, você vai virar o grande youtuber famosão, porque não vai, né? Vai acontecer o dia a dia, multiplicar, as coisas vão exponencialmente aumentando ao longo do tempo. Então não espera resultado imediato, isso vai levar meses, talvez até anos. De forma geral, tá? Os resultados são mais documentados, eles são mais, a gente já tem mais mão de usar, mais tempo de uso, tá? É muito mais prático de usar, na minha opinião. Você usa o azitromicina, por exemplo, 3 vezes na semana e, mais uma vez, na minha opinião, ainda é a primeira opção de forma geral no paciente exacerbado. Os antibióticos inalatórios têm resultados promissores, está aumentando muito o interesse, né, da indústria de produzir novos antibióticos inalatórios e até novas formas de administrar esses antibióticos. A gente, como o Rodrigo falou há pouco, tem muito menos efeito colateral sistêmico. Lembrar que o macrolídeo eu não coloquei aqui por falta de tempo, mas está relacionado ao aumento de cardiopatia, né, aumento de arritmia. Você pode ter hipoacusia, efeitos gastrointestinais, então diarreia, náuseas, aumenta o risco de micobacterioses, né, então os efeitos colaterais dos antibióticos geralmente são mais locais. Esse estudo eu coloquei, mas o índice de broncoespasmo foi muito pequeno, 4% de broncoespasmo, isso foi menor do que quando a gente usa por nebulização. Mas eu acho que o principal lugar do antibiótico inalatório no paciente exacerbador, que é diferente do que o Rodrigo falou há pouco, que é da erradicação de pseudomonas, aqui no paciente exacerbador, é naquele paciente ou que tem algum efeito colateral do macrolídeo que nos obriga a suspender o uso, ou principalmente naquele paciente que está usando macrolídeo e continua exacerbando, né? Então, lembrar o paciente exacerbador, a primeira opção, na minha opinião, sempre é tentar a fisioterapia, técnica de clareamento bucociliar, né? Como a Sandra bem falou, né? Pedir para o paciente intensificar o shaker, a fisioterapia. Se esse paciente continua exacerbando, eu acho que o próximo passo é agir com o macrolídeo, tentando reduzir a inflamação. E naquele paciente que mesmo assim continua exacerbando, a gente consegue agir em mais fases do ciclo, tentando então melhorar a qualidade de vida desse doente, reduzir a exacerbação.
Tenho aqui ao meu lado agora o Dr. Alexandre Kawasaki, que é médico pneumologista do grupo de doenças pulmonares intersticiais do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. E o Dr. Alexandre, ele fez uma palestra, uma conferência sobre o novo consenso de fibrose pulmonar idiopática da ATS-RS. Então, Alexandre, o que você poderia destacar para o pessoal que acompanha as novidades aí do consenso? O que você poderia fazer, dar os destaques do consenso? A gente participou hoje de manhã de um consenso, de uma discussão sobre o consenso, né, de fibrose pulmonar idiopática, e foi muito falado em um quadro da pneumonia intersticial usual provável, né? Aquele padrão tomográfico que a gente não chega a fechar o diagnóstico, mas tem um sinal de que talvez esse quadro ele seja uma pneumonia intersticial usual. Estudos americanos, né, falam muito sobre essa probabilidade de ser muito alta, né, alguns deles até comentando que não precisaria fazer biópsia, mas estudos brasileiros, onde a gente tem uma prevalência muito grande de pneumonia de hipersensibilidade, a gente encontrou nesse padrão tomográfico uma frequência muito grande de pneumonia de hipersensibilidade, mostrando que para o Brasil esse consenso não parece ser o mais adequado, por causa dessa diferença de prevalência entre os dois tipos de doença. Então a gente falou muito sobre isso e a gente conversou um pouco também sobre esse padrão de doença fibrótico, né, que o grande diferencial seria a pneumonia de hipersensibilidade, se hoje em dia mudaria um pouco com os novos antifibróticos. Quer dizer, se a gente tiver um perfil então de pneumonia intersticial não clássica usual, quer dizer, não tem faviolamento, mas reticulado, pouco vidro fosco, você indicaria a biópsia, não levaria em conta só o critério de probabilidade para indicar tratamento? Hoje em dia a biópsia ela não seria upfront, logo de cara, né? Primeiro, se ele tiver uma exposição intensa e tiver alguns outros pequenos sinais que talvez nos façam pensar em pneumonia de hipersensibilidade, a tendência seria a gente pensar nesse diagnóstico e tratar de acordo, e caso ele tenha uma doença pulmonar fibrosante que ou esteja em progressão, a gente não consiga fazer o diagnóstico, a gente poderia pensar ou iniciar o tratamento ou fazer uma biópsia, mas isso também é um quadro que, em geral, o ideal é fazer uma decisão compartilhada com o paciente ou em uma reunião multidisciplinar. Não dá para a gente fechar, mas acho que com os novos estudos isso está mudando um pouquinho, essa nossa visão sobre o quadro, de biopsiar de cara ou de tratar de cara. Uma outra pergunta, no consenso anterior, que é de 2015, eles reforçavam muito o papel do refluxo relacionado com a fibrose pulmonar idiopática. Inclusive indicavam um inibidor de bomba para todos os pacientes. Permanece esse conceito ou mudou alguma coisa nesse sentido? Não, mudou de uma forma bem importante, porque os últimos estudos a gente não consegue definir se o tratamento para refluxo ele é benéfico, com a redução da fibrose, ou se ele é maléfico, aumentando o número de exacerbações. A gente não tem essa resposta. Então, o que a gente fala hoje em dia, o que está no consenso? A gente trata aqueles pacientes que são sintomáticos. Se ele tem sintomas de refluxo, aí sim, você trata o sintoma, inibidor de bomba de próton, medidas posturais, pró-cinéticos, mas só nos sintomáticos, não de uma forma generalizada para todas as fibroses. É que o refluxo para esses pacientes pulmonares que têm manifestação extraesofágica não tem sintomas clássicos do refluxo. Se a gente for esperar só o refluxo, talvez fique um grupo sem tratamento, né? Provavelmente vai ficar um grupo sem tratamento. O que nos deixa um pouco mais tranquilos são as análises de subgrupo dos estudos principais dos antifibróticos, onde foram avaliados os pacientes que estavam sendo tratados para refluxo e os que não estavam sendo tratados. E não houve diferença nesses grupos. Então, hoje em dia, se a gente consegue tratar com antifibrótico, o tratamento do refluxo não parece ter nenhum grande impacto para o bom ou para o mal. Perfeito, pessoal. Olha, informações importantes sobre fibrose pulmonar idiopática. Agradeço o Alexandre por ter parado, conversado aqui com a gente. Agradeço a vocês que acompanharam a nossa cobertura aqui direto do Centro de Convenções Rebouças em São Paulo, do SPPT 2019. Um abraço a todos vocês.